Olá, belíssimas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos numa série de vídeos sobre jejum intermitente. Nessa série nós falamos aí sobre o que é o jejum, sobre como começar o jejum, sobre como eu comecei, fiz errado, comecei de novo e agora deu certo. Falamos aí já sobre as pessoas que não podem praticar o jejum intermitente. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre alguns mitos no jejum intermitente. Então, vale muito a pena você acompanhar até o final, porque tem muita informação importante para você aqui nesse vídeo. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos, porque tem muitas informações bacanas para você que quer emagrecer de uma forma saudável. Eu sou a Kelly, eu já consegui eliminar 16 quilos em apenas 5 meses de forma correta, sem passar fome, sem dieta maluca, sem tomar remédio. Eu posso, você também pode. Então, fica comigo nesse vídeo até o final. O primeiro mito que eu quero falar para vocês hoje, né, é: qualquer pessoa pode fazer jejum? Todo mundo tá liberado? Bom, esse é o primeiro mito. A gente vem falar assim: ah, não, todo mundo pode fazer. Não é verdade. Por que não é verdade? No vídeo anterior eu falei para vocês que não são todas as pessoas que podem fazer. Existem algumas restrições. Tem algumas pessoas que não podem utilizar dessa prática, né? Essa utilização, essa estratégia deve ser avaliada preferencialmente por um profissional da área capacitado que vai observar as condições de cada indivíduo, né? Então, dessa maneira, você vai ver se você pode ou não. Os principais classes de pessoas que não podem, né? Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, mães, né, mulheres que estão gestantes, mulheres que estão amamentando, pessoas desnutridas, pessoas que têm problema com ácido úrico elevado, crianças. Então, tem uma classe de pessoas que não devem fazer o jejum intermitente. Então, toda pessoa pode? Não, mito, nem todos podem praticar. Vamos lá para mais um mito? Kelly, o jejum pode aumentar a perda de massa muscular? Eu fazer jejum vai fazer eu perder a massa muscular? Isso é verdade? Ou será que isso é mito? Bom, no início de qualquer dieta que você vai fazer, seja ela uma dieta low carb, seja cetogênica, seja a dieta da lua, qualquer dieta que você vai fazer, né? Ela tem estratégias mais restritas. E é comum, tá? Você perder um pouco de massa muscular. Qualquer dieta que você vai fazer. Porque quando o corpo ele ainda está adaptando a quantidade de nutrientes disponíveis, automaticamente você vai perder um pouco de massa muscular, tá? Seja qualquer que seja a dieta, tá bom? Depois de algum tempo que você já está praticando a dieta que você estiver fazendo, o seu organismo ele vai se adaptar àquela rotina, né? E ele passa a queimar a gordura e transformar ela em energia, tá bom? Isso é o que vai acontecer com o organismo. E com isso, né, ela vai evitar o consumo da massa magra, tá bom? Então, não há evidência de que o jejum em si faça com que você perda massa magra. O que acontece é o que acontece em toda e qualquer dieta que você fizer. No começo, sim, você pode perder um pouco de massa magra, mas depois o seu organismo se adapta àquilo que você está fazendo e então isso não mais vai ocorrer, tá bom? Então isso aí é mito, tá bom? Inclusive alguns estudos, né, sugerem que o jejum intermitente é a melhor maneira de manter a massa magra, né, no seu organismo. Então aí estudos comprovam isso, tá bom? Então jejum não faz você eliminar só massa magra. Vamos lá, outro mito. Kelly, eu posso quebrar o meu jejum com qualquer comida, com o que eu quiser? Gente, esse é o maior erro que as pessoas cometem. As pessoas acham que simplesmente ficar sem comer por determinado período, seja ele protocolo de 12, seja protocolo de 14, seja protocolo de 16, podem acabar, né? Podem terminar ali e comer o que quiser. Isso é o maior erro que tem. Você vai perder todo o seu jejum. Você vai jogar fora. Eu vejo muitas pessoas falar assim: ah, mas eu fico sem comer o tempo todo, eu quase não como e eu não emagreço.
Ah, eu só tomei café da manhã e só vou jantar, eu não emagreço. Por quê? Porque quando você vai quebrar essa janela, você acaba comendo alimentos que não são permitidos, alimentos que não são adequados. E aí, todo aquele tempo que você ficou em jejum vai ser jogado fora, não vai resolver nada. Então, não adianta nada você jejuar, tá? Você ficar um período sem comer e depois, em seguida, fazer uma alimentação com um teor muito alto de carboidrato, tá? Ou aqueles produtos industrializados que você que me acompanha no canal sabe que eu cortei, né? Então, não deve comer qualquer coisa quando você finaliza o jejum. Tem alimentação saudável, tem uma alimentação balanceada na hora de você quebrar aí o seu jejum, tá bom? Preferencialmente, a refeição ela deve ser rica, né, em alimentos de baixa caloria, tá? E que oferecem muitos nutrientes. Então, para quebrar o jejum, é importante que você não consuma muitas calorias, mas que você consuma nutrição. É o que eu sempre falo para vocês. Nutrição é o importante para uma alimentação saudável. Então, não quebre o seu jejum com coisas calóricas. Opte por coisas nutritivas. O que poderia ser isso? Bom, comida de verdade. O que é comida de verdade? Você pode quebrar o seu jejum com ovos. Ah, eu vou comer ovo? Sim. Se é no café da manhã, ovo mexido, um omelete. Então, opte por ovos, carnes magras, né? Vamos supor que você vai quebrar o seu jejum com o almoço. Então, você vai comer o quê? Come um frango grelhado. Come, eu vou comer carne, eu como um peixe. Ah, eu quero carne vermelha. Então, come um patinho, que é mais magrinho. Legumes, verduras, grãos, sementes e frutas. Uma excelente opção para você quebrar nas frutas é coco, tá? Castanha de coco natural é uma ótima opção, porque tem a gordura, mas é uma gordura boa, saudável. Então, assim, geralmente o meu jejum eu elimino ele, né? Eu quebro ele no almoço. Então, eu preparo o meu almoço com bastante salada crua, com bastante folhas, tá? Alface, couve, bastante coisas cruas. E geralmente eu tenho ali um frango grelhado, uma carne. Então, ou seja, eu vou quebrar o meu jejum com comida de verdade. Porque se você está fazendo protocolo aí, você termina o seu jejum e você vai comer um pão com manteiga, você vai comer um donut, vai comer um sanduíche, você jogou fora todo o seu esforço, tá bom? Então, é mito. Você não pode quebrar o seu jejum comendo qualquer coisa. Tem o alimento certo. Tem um mito muito interessante que as pessoas falam assim: ah, não, o nosso organismo, o nosso cérebro precisa de glicose, precisa de açúcar, para ter fonte aí, né, de glicose. Isso é verdade ou é mito? É mito, tá? Outro mito que envolve o jejum intermitente é a necessidade de ingerir carboidrato várias vezes ao dia para que o seu cérebro continue funcionando corretamente. Você não precisa disso, você não precisa ingerir, né, grandes quantidades de carboidrato ou carboidrato o tempo todo para o seu cérebro funcionar bem. Ao contrário, foi comprovado que quando você pratica o jejum intermitente, né, melhoras aí as funções cerebrais. Então, é um mito. Por que é um mito? Porque nós sabemos, né, que o nosso corpo ele já tem aí uma fonte de glicose, né, para trabalhar no nosso cérebro estocada, reservada, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele armazena o glicogênio, tá? Que é a glicose no nosso fígado. Então, quando a gente está sem se alimentar, o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai pegar esse glicogênio que está estocado no fígado para trabalhar no nosso cérebro. Então, não há necessidade. Mas se você é uma pessoa que você vê que o jejum está fazendo mal para você, então você para, tá bom? Cada um tem que ser responsável, mas não é comprovado, não tem estudos que comprovam que faz mal para o cérebro, de maneira alguma. Ao contrário, tem vários pontos que comprovam que o jejum intermitente ajuda a evitar doenças, né, que tem a ver com o nosso cérebro, como Alzheimer, Parkinson. Então, ele é benéfico. Então, isso é um mito. Outro mito muito comum que a gente vê muito, as pessoas falam assim, não, mas você não pode fazer jejum todo dia, que você vai fazer mal. Mito. Você pode fazer jejum todos os dias, desde que não seja aqueles protocolos que nós falamos, protocolo de 24, protocolo de 36,
esses protocolos extensos você realmente não deve fazer, tá bom? Mas o protocolo comum, você pode sim usar estratégia e fazer todos os dias, tá bom? É claro que tudo vai de acordo com o seu organismo. São individual, cada pessoa é individual. Eu faço todos os dias. Geralmente no domingo eu não faço. Geralmente no domingo eu tomo café da manhã normal, né? Claro que alimentação saudável. Geralmente eu faço de segunda a sábado, né? Ou se eu vou querer me alimentar no sábado, vamos supor que a família vai tomar café da manhã todo mundo junto, eu faço então de domingo a sexta. E no sábado eu não faço, tá? Mas você pode sim. Lembrando, respeite o seu tempo. Se você está começando, faça um período do protocolo de apenas 12 horas. Não faça um protocolo exagerado. Tem um mito muito interessante que as pessoas falam assim, mas eu fiz jejum intermitente por um período, depois eu voltei a engordar e engordei tudo de novo. Isso é verdade? O jejum intermitente ou uma dieta muito restritiva, ela volta a engordar? Gente, isso é mito. Não é que a dieta voltou a engordar. É porque quando você faz uma alimentação muito restrita ou que você faz um jejum, quando você para, se você voltar a comer igual um desesperado, igual você comia antes, você vai engordar tudo de novo. Mas não é porque o jejum te fez engordar tudo de novo. É porque você não manteve uma reeducação alimentar. Qualquer que seja a dieta que você esteja fazendo, você precisa manter um estilo de vida saudável, uma reeducação alimentar. Por isso que eu sou muito contra aquelas dietas malucas, né? Vocês que me acompanham, vocês que estão comigo, sabem que eu falei pra vocês não fazer dieta maluca, né? É igual quem toma remédio. Quem toma remédio para emagrecer, quando ele parar, ele vai engordar. Por quê? Porque ele não aprendeu a se alimentar de forma correta. A sua mente não foi transformada. Então, quando ele parar, ele vai engordar novamente. Então, para você ter sucesso em qualquer que seja o estilo de vida, seja ele a prática do jejum, a dieta low carb ou o que quer que seja, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Você precisa fazer algo que você vai levar para a sua vida toda, tá bom? E assim, então, você não vai voltar a ganhar peso, ok? Então, reeducação alimentar, hábitos saudáveis, alimentação nutritiva para a vida toda. Gente, às vezes as pessoas perguntam assim, jejum pode causar gastrite? Vai gerar gastrite, inflamação? Isso é um mito, tá? Não é verdade. A prática do jejum não causa gastrite. A gastrite, ela é uma inflamação na mucosa do estômago, tá? Que é causada justamente pela alimentação errada. Então, quando você se alimenta de forma errada, você causa essa inflamação no seu organismo. Não quer dizer que você ficar sem se alimentar vai causar essa inflamação. Não. É justamente o contrário. É justamente você consumir alimentos que são errados que causa essa gastrite. Então, se a pessoa tem a tendência à gastrite, né, por exemplo, ela não deve tomar café durante o jejum. Ela evite o café. Né? Eu tomo café, eu não tenho problema de gastrite, então eu tomo café todos os dias. Mas se você é uma pessoa que já tem problema de gastrite, durante o seu jejum, não vai tomar café. Por quê? Porque isso vai irritar a mucosa gástrica. Não é que é o jejum, não, é o que você está se alimentando que vai causar aí, irritar essa inflamação, essa mucosa, tá bom? Então, o jejum em si não causa gastrite, mas o que você se alimenta, aquilo que você come, pode sim irritar a mucosa gástrica, tá bom? Então, é mito. Jejum não causa gastrite, tá bom? Então, meus amores, esses aí foram alguns mitos para vocês sobre o jejum intermitente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e bora então para o nosso próximo vídeo.